Boa noite, pessoal. Mais um indicador aí para teste. Este indicador em particular, ele sinaliza ao contrário dos demais. Ao invés de sinalizar regiões de tendência, ele dá mais atenção a regiões de consolidação, plotando mais linhas do que quando o preço está em movimento de tendência. Eu já utilizei esta base para fazer um outro indicador, que era o RAC FME ajustável, e eu inverti o cálculo e achei que deu um bom resultado. Você tem uma melhor percepção das regiões de correção e, portanto, se você está acompanhando uma tendência, você consegue perceber com maior rapidez se o preço pode inverter o movimento anterior. Uma coisa que fica muito boa, seria vocês inserirem pelo menos 3 vezes esse indicador e utilizar períodos diferentes para sinalização de macro e de micro tendência. Isso aí vai dar uma percepção desde os períodos menores até um período maior, uma total reversão de preço. Eu vou inserir aqui no gráfico para vocês. Uma outra coisa, eu configurei as linhas para modificarem a espessura acima de 100, ela vai ficar com essa espessura. Entre 50 e 100, ele vai ficar com uma espessura média, e abaixo de 50, uma linha bem fina. Então isso aí também ajuda na questão da percepção de movimento do preço. Então, para mostrar, dar exemplo das 3 linhas e de como elas trabalham juntas, eu vou modificar primeiro essa aqui para 200 períodos. É a base da coloração, é uma coloração simples, não tem nada demais. Então, se o preço acima de 200 verde, abaixo de 200 vermelho. Caso eu escolha um outro período para coloração abaixo de 200, a coloração vai criar regiões de neutralidade, né? Então aqui eu coloquei 34, não é isso? 34 períodos, o que seria o resultado da coloração. Então, se o preço acima da média é 200 e acima da média 34, que eu vou inserir daqui a pouco, ele fica verde, e o preço abaixo da média de 200 e abaixo da média 34, ele fica vermelho. Tudo que ficar entre esses dois valores fica branco. Então é um filtro simples, não tem nada demais. Eu não vejo isso como algo excepcional, já é algo conhecido por todos, né? Uma regra de coloração simples. O excepcional está nisso aqui, ó. Vou inserir 1, 2 vezes. Vou modificar
uma para vou colocar 72 períodos. Depois eu vou calibrar se não ficar um bom resultado. E a outra eu vou colocar metade, 34 períodos, que é o mesmo valor da regra de coloração que eu criei. Então, com base no indicador inserido as 3 vezes, vocês podem ver que as linhas se comportam de maneira diferente, né, como eu expliquei. E aqui nós temos o que chama mais atenção no indicador, que é a plotagem de pelo menos 4 linhas por indicador, sinalizando um cruzamento da menor para a maior, com isso uma região de correção. Uma região de correção que não fica vermelha porque está acima da média de 200 e abaixo da média de 34. Se ela vir abaixo da média de 200, ela vai começar a plotar vermelho, desde que a média de 34 também esteja... desculpa. Se o preço vir abaixo de 200, já vai ficar vermelho porque estará abaixo de 34 e de 200. Não depende da média de 34 estar abaixo da média de 200. Então, aqui nós temos uma tendência de alta com regiões de correção, 3 regiões de correção, mais uma última região que deu origem a um movimento de baixa. Eu tive sinalização aqui em cima com as linhas mais finas da média de 34, no meio as linhas um pouco mais espessas da média 72 e por fim aqui próximo à linha de 200 a abertura das médias de 200, sinalizando o movimento. A média de 34 começou já a dar sinal aqui em cima, só não pintou porque estava acima de 200. A partir do momento que rompeu a média de 200 para baixo, eu tenho a sinalização de venda. Esta coloração ela nunca vai mudar em questão da média de 200. Eu configurei o indicador para sempre utilizar a média de 200 períodos como referência para a tendência. Então, já tirando a dúvida, caso alguém fique curioso, a única diferença é a média que sinaliza os movimentos, né? Os movimentos maiores aí da tendência. Você pode modificar através do período. Aqui clicando com o botão direito em cima do preço, propriedades. Aqui você modifica a média que vai dar sinal à venda e à compra. Acima de 200 verde, abaixo de 200 vermelho, entre 200 e o período escolhido branco, sinalizando também, além das linhas, uma região de correção, uma região de retorno às médias. Então nós temos bem claro aqui, vocês podem ver, o início de linha de movimento de compra, linha verde na média 34, linha verde na média 72 e linha verde na média de 200. Correção com linhas vermelhas, correção com linhas vermelhas, uma tentativa de reversão e um novo movimento forte no final do dia, sinalizando
Deixa me ver. É continuação, né? Uma onda, uma retração, uma outra onda. Vocês podem utilizar valores menores ou maiores. Aí vai de cada pessoa, do que ela achar que fica melhor, né? Vou colocar aqui 34, que vai ficar na mesma espessura da 17. E aqui vou colocar uma de 72 períodos. A mesma coisa, regiões de correção um pouco mais um pouco menos chamativa, né? Mas de qualquer maneira você tem 3 linhas vermelhas, um aglomerado de médias com cores contrárias ao movimento, sinalizando uma correção ou uma reversão. Bateu na média de 72, retornou, continuou, e sempre baseado na média de 200 períodos para filtro. Então, caso alguém prefira fazer entradas acima das primeiras linhas, né, dos primeiros períodos, mas os períodos menores, se você tem uma linha, um feixe de linhas aqui confirmando o movimento de compra, vocês podem, ao invés de utilizar a coloração, utilizar as médias que estão sendo usadas como suportes aqui, né, no preço. Ignorem a coloração ou coloquem alguma outra coloração que achar que vale mais a pena. Vou mostrar no Renko. Vou colocar períodos maiores. Para ficar melhor sinalizado. 144. Este vou colocar 72. E o menor é óbvio, né? 34. Há um movimento de compra aqui bem sinalizado. Um feixe de linhas formando uma cunha. A linha menor já atravessando esse feixe de linhas. A linha média também. E a partir desse momento aqui, uma sinalização de todas as linhas, apesar da correção. Excelente tendência, né? Temos sempre quase que um formato de triângulo no gráfico de Renko. Reversão, movimento limpo, uma pequena correção, uma correção maior. Não tem muito o que explicar, né? Tá no visual. Diário.
Estamos dentro de uma correção. Vocês podem ver que isso aqui é característico. O que vocês veem aqui, vocês veem aqui também. Podem até seguir essa ideia, traçar. Com esse aqui não dá, tem que ser com a linha inteira. Traçar linha nos topos, não quer dizer que vai obedecer, né? Mas e traçar linha na parte de baixo. É quase que uma triangulação antes de um movimento de queda. Sempre faz isso. É um padrão que dá para ver de longe, né? Ó, temos o mesmo padrão aqui na correção. Temos o mesmo padrão numa correção que virou um movimento maior. Aqui também forma mais reversão de movimento de queda para alta. Não forma exatamente esse desenho aqui com vários pontos de topo, né? Que dá para você traçar uma linha e pegar a média de baixo e seguir esse cruzamento como ponto de rompimento do preço, né? Dólar. Ao contrário do índice, já tivemos uma correção e já temos as médias organizadas da maior para a menor. Provavelmente testar esse topo aqui, né? Quatro R. Mesma coisa. Se você sai de uma retração, pega uma compra, carrega ela, as linhas começam a aparecer próximo da primeira média, que é suporte, vocês já começam a ficar mais espertos aí que pode acontecer uma correção. Se acabar uma correção e começar um movimento limpo, ou as médias apontarem para cima, todas elas, pode ocorrer uma reversão. O ponto mais limpo de entrada seria quando o preço rompe a média de maior período, no caso aqui 144, né? Ele vinha trabalhando abaixo de todas as médias, retornou, começou a formar a reversão
o momento em que ele rompe a média maior é o momento mais seguro de entrada, né? E para saída, quem quer fazer scalping, seria o sinal da média menor, que é mais rápida. Então você entraria na compra acima da média maior e sairia, né, dessa compra ao primeiro sinal das médias menores, né? Outra entrada aqui, no caso a entrada seria aqui embaixo, né? Mas como elas já estão alinhadas com movimento de alta, aí você já faria a entrada acima da média menor, as três alinhadas, sinal de compra, saída, primeiro sinal das médias novamente fazendo reversão. Isso aí também depende de cada um. Quem prefere o sinal da média menor, entra na média menor. Quem prefere o sinal da média maior, entra na média maior e usa um stop um pouquinho mais longo, né? Beleza, pessoal? Vou encerrando por aqui. Preciso mandar esse vídeo ainda hoje. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.